Boa noite, pessoas queridas! Como é que vocês estão? Como é que passaram desde a nossa última live sobre ciclos planetários? Como é que foi analisar, né, essa coisa de Júpiter e Saturno e os ciclos desses planetas na vida de vocês, né? Espero que tenha gerado aí algumas reflexões bacanas, interessantes, né? Que essa é a intenção da gente aqui com essas lives aqui, né? Com esses papos aqui sobre astrologia, ok? Antes da gente começar o papo de hoje, que vai ser bastante interessante, porque a gente vai pegar os planetões, a gente vai pegar Urano, a gente vai pegar Netuno, a gente vai pegar Plutão e a gente vai pegar Quiron. Vamos fazer o nosso merchanzão básico. Antes de mais nada, quem não conhece aqui o canal, né, ainda está aterrissando aqui nas paradas, a gente tem não só esse perfil no Instagram, a gente tem nosso perfil no Facebook e o nosso canal no YouTube. A gente também tem o nosso site www.auguroroscopo.com.br. Digamos que lá é o ponto em que vocês, é o ponto de partida para tudo que vocês quiserem encontrar sobre a gente aqui, tá? Mas, né, podem procurar a gente à parte também, não tem problema nenhum, né? Então tá bom. Quem não viu ainda a previsão para setembro, está convidado a passar no nosso podcast, que pode ser encontrado não só no nosso site, mas também nos nossos perfis na Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify e também na nossa comunidade. Lá no YouTube a gente colocou os links, tá? Para quem ainda não viu sua previsão. Oi, Bel, oi, Cris, Flávio, Scorpion. E aí, mulherada, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Espero que bem. Bora falar de planetão hoje, meninas? Bora falar de planetão hoje. Vamos lá. Antes a gente vai fazer um recorte para a gente entender do que é que a gente vai falar hoje, por que eu fiz essa separação e coloquei esses planetões lá no final. Quando a gente estava falando dos planetas próximos ao Sol, a gente estava falando de situações que são muito próximas, né, muito particulares, assim, muito íntimas nossas, né, muito de vida privada e tal. E depois, quando a gente viu Júpiter e Saturno, a gente já viu um plano intermediário, né, entre a nossa vida privada e a nossa vida pública. E agora, esses planetões, como eles passam muito tempo num signo, eles mostram muitas características geracionais, né? Então, o nosso Urano, o nosso Netuno, o nosso Plutão e o nosso Quiron falam de características que a gente compartilha com toda uma geração. E eu não lembro agora quem pediu esse tema de live, eu estou atendendo também, né? Na live de hoje é um pedido, eu acho que foi da Sônia, se eu não me engano, falar de como esses ciclos planetários também afetam gerações, e isso é uma discussão que a gente vai ter hoje. Claro que tem algumas questões particulares, né, muito pessoais, mas justamente pelo fato desses planetões ficarem muito tempo num lugar só, eles acabam afetando coletividades de um modo mais amplo. E é por isso que a gente é muito diferente, por exemplo, dos nossos pais, é por isso que a gente é muito diferente dos nossos filhos, né, ou dos nossos sobrinhos, dos nossos alunos. Por quê? Porque somos de gerações diferentes, a gente tem esses planetões em grupo com uma quantidade de outras pessoas, e essas outras têm em outros lugares, né, e em bloco, em grupo, né, um blocão de gente, tudo junto, né. Tá, mas espera lá, todos esses planetas têm o mesmo ciclo? Não, né? Eles têm ciclos variados, mas de modo geral dá pra gente sacar a carinha de uma determinada geração pela combinação, né, desses planetões aí nos mapas de pessoas de uma determinada idade. Por exemplo, pessoal da minha idade, que nasceu aí no final dos anos 70, começo dos 80, tem aproximadamente os mesmos planetões, Urano em Escorpião, Netuno em Sagitário, Plutão em Libra e Quiron em Touro, né, com algumas variações aí para o Quiron, que tem uma órbita menor, mas basicamente a minha geração tem essa característica. Outros blocos de gerações vão ter outras características e assim por diante. Tudo bem? Quem entrou aqui? Vitor, Mariel, Camila, tudo bem,
amiga? Lilica, Emília, como é que você tá, Emília? Tânia, tudo bom, meninas? A Emília, você é minha irmã plutoniana, você também, né? Da turma aí do Plutão em Libra. Que legal, Emília, que legal. É isso aí. Muito bem, vamos começar falando hoje sobre Urano. Urano, enfim, ele é muito interessante, ele é um planeta que a gente está começando a entender agora algumas questões, alguns ciclos grandões dele. Eu acho que só agora que a gente está começando a ter uma clareza de como ele funciona. Ele foi descoberto há relativamente pouco tempo, no século XVIII, então, né, os astrólogos ainda estavam patinando um pouquinho, e aí agora no século XX e agora no XXI, como a gente está fazendo um estudo muito retrospectivo, muito histórico, somado com psicologia e com todas essas técnicas alternativas recentes, o Urano tem ficado um pouquinho mais fácil de entender, né? Ele fala da nossa criatividade superior, da nossa capacidade de ser mais, de poder mais, de fazer coisas fora aqui do comum e do habitual, né? Não é à toa que ele era difícil de entender na época que ele foi descoberto. E Urano fala muito do ponto em que a gente pode criar verdadeiras revoluções, em que a gente pode usar essa criatividade acima da média, essa criatividade que está fora do plano habitual e comum das pessoas, para criar coisas malucas. Não é à toa que ele é o regente da tecnologia, por exemplo. E não é à toa que ele é também o regente da comunidade, do viver em comunidade, da gente reconhecer que a gente faz parte de um grupo maior e que a gente está constantemente trocando em rede com outras pessoas. Pô, beleza, Natália, muito legal esse conceito do Urano, mas em termos de ciclo, como é que ele funciona? Bom, Urano fica num signo por aproximadamente 7 anos. Então vocês lembram, quem assistiu a live sobre Júpiter e Saturno lembra que a gente discutiu aquela coisa dos ciclos de 7 anos, né? Que a cada 7 anos parece que havia uma mudança interessante na vida da pessoa. E a gente explicou isso num primeiro momento com base nas briguinhas do Saturno natal com o Saturno do céu. A gente tem uma outra forma de explicar isso, uma leitura complementar para esses ciclos de 7 anos, que é o Urano, o seu Urano natal andando 30 graus a cada 7 anos. Né? Isso também dá uma mudança de perspectiva muito bacana, uma mudança de direcionamento dessa criatividade superior, que pega essas tecnologias, que pega a tecnologia, que pega essas técnicas energéticas muito diferentonas e coisas do tipo e traz para criar uma verdadeira revolução aqui no mundo, né? E um ciclo inteiro de Urano, ele dura 84 anos. Então vocês lembram daquele meme do foi há 84 anos, né, que tiraram do Titanic? A gente poderia usar como um fechamento de um ciclo de Urano, né? Quando a gente tiver 84 anos, a gente pode estar ali como a senhorinha do Titanic, né, lembrando da história e falando foi há 84 anos, né? E só de maneira relativamente recente é que você está entendendo o impacto desses ciclos de Urano na vida mesmo cotidiana das pessoas, né? Esse ciclo de 84 anos a gente só vai sacar a melhora dele lá quando a gente estiver velhinho. Mas para o pessoal que está aí na faixa dos 38 a 44 anos, esse ciclo tem a metade do ciclo de Urano é bastante importante e bastante interessante, né? Que a gente chama em astrologia de oposição de Urano, o Urano do céu batendo de frente com o nosso Urano de nascimento, né? Como a gente até discutiu isso na última live, né? A gente está vivendo num mundo em que as pessoas vivem para mais de 80 anos com uma cabeça de um mundo em que se vivia 40, 50 anos, né? E uma coisa que as pessoas estão tendo uma certa dificuldade de perceber é justamente o fato de que quando a gente está nessa faixa dos 40 anos, a gente passa por mudanças muito massivas, né? Muito massivas. Um
desencadeadores, digamos assim, dessas mudanças massivas é justamente essa oposição de Urano. Urano do céu batendo de frente com o nosso Urano. Então, você aí que está nessa faixa de 38 a 44 anos pode estar descobrindo uma conexão com uma energia muito intensa, muito forte, de transformação, e isso também a gente pode encontrar num livro que eu citei aí na live passada, né, da Barbara Clow, que fala da astrologia e a subida da Kundalini. Para a Bárbara, e eu estou percebendo isso na minha vida e na vida dos meus clientes, isso com muita clareza, quando a gente tem aí entre 38 e 44 anos, parece que a vida está dando um nó. Por quê? Porque está na hora de revolucionar mesmo, está na hora da gente partir para ser um ser um pouquinho mais além daquilo que a gente já foi antes, né? O que acontece normalmente? O Urano começa a mobilizar um tipo de energia muito intensa, muito criativa dentro da gente, até porque ele é malucão mesmo, ele faz isso, que a Bárbara, por exemplo, associa à energia Kundalini, mas de repente alguma outra coisa não necessariamente associada a ela, não sei, mas é um tipo de energia muito potente que quer entrar em contato e fazer com que a gente, né, crie essas realidades diferenciadas no mundo, que traga uma realidade que tenha mais a ver com essa criatividade superior. Mas aí o que a gente faz? A gente fica agarrado no que a gente fez até essa idade. Por quê? Porque a sociedade ainda não sabe enxergar o envelhecimento e o passar dos anos com esse olhar de contínuo crescimento, né? A gente pensa assim, agora eu tô com 40, eu tô velha. Não, filha, você está se preparando para fazer mais coisas diferenciadas em relação àquilo que você fazia antes. Olha que muito louco, né? Então a cabeça agora que eu já aprendi passei pelo meu primeiro retorno de Saturno, lembro da live passada. Passei pelo primeiro retorno de Saturno, aprendi a me estabelecer aqui, ou então fui aos trancos e barrancos tentando fazer esse movimento, né, de me estabelecer aqui no mundo real, e agora estou pronto para me tornar um ser diferenciado, concretizar realidades diferenciadas aqui. Uau, olha que louco. E a Scorpion está falando muito bem aqui uma coisa: a sociedade vê como declínio o envelhecimento, e é verdade, né? Por conta dessa visão ultrapassada que a gente tinha, porque a gente não chegava a passar por essa oposição de Urano, quando na verdade a gente está se preparando para voos ainda mais altos, em contato com outros conceitos, com outro tipo de realidade, que só agora a humanidade está começando a entender. Uau, não é à toa que Urano foi descoberto há, sei lá, tudo bem, em tempos de uma vida humana faz um tempo já, né? Foi no século XVIII, faz 200 anos, mas quase 300, mas em termos de históricos, né, é muito pouco tempo. A humanidade agora que está mais ou menos entendendo qual é o papel desse bichinho na nossa vida, né? Então, vamos ter, quando o pessoal que ainda não chegou aos 38, 44, fica de olho para realmente se reinventar, sabe? Para se redescobrir como um ser com potencial muito além daquele que você conduziu até agora. O pessoal que já passou dessa idade, gente, não tem tempo perdido, tá? Sempre é tempo de recuperar esse caminho, não tem problema nenhum. Tiago está perguntando sobre o que é a live, sobre ciclos planetários, Tiago, especificamente de Urano, Netuno, Plutão e Quirón. E falando no Quirón, essa coisa da meia-idade, né, que começa aí com essa oposição de Urano entre 38 e 44 anos, ela tem uma continuidade na revolução de Quirón, ou seja, quando Quirón volta para o ponto em que ele estava quando a gente nasceu, né? O que acontece? Isso acontece aos 50 anos. E eu costumo falar bastante do Quirón, mas para quem não sabe, o Quirón é o indicativo da nossa maior dificuldade. E essa dificuldade grande que a gente carrega, normalmente é por autossabotagem, sabe? Tipo, a gente se sabota para caramba para esconder o nosso maior potencial, cara. Olha que doideira, bicho.
todo lugar do Quiron do mapa é o lugar onde a gente precisa cortar a autossabotagem e se empoderar. E um ciclo inteiro de Quiron, que é o que rola aos 50 anos, é o momento maravilhoso, maravilhindo para a gente superar essa grande dificuldade, queimar nossa autossabotagem e abraçar o nosso grande potencial que a gente fica escondendo embaixo de uma porção de coisas. Nossa, Natália, serião, né? Então, oposição de Urano, estamos nos preparando, nos fermentando aí, nos trabalhando para limpar todas essas questões. E revolução de Quiron, lá estamos nós. Agora que já trouxemos esse poder criativo super poderoso aqui para o planeta Terra, agora é a hora da gente encontrar essa grande dor e passar por cima dela e se descobrir um ser pleno, digamos assim. Que lindo, né? Então essa idade que a humanidade, como a Scorpion lembrou, chama muito a gente para um declínio de vida, na verdade é uma preparação para uma outra etapa que pode ser muito mágica, se a gente tiver a orientação adequada para viver isso. Uau! Né? Que sensacional! O Thiago está perguntando, tinha uns tias e tias tentando me prejudicar e prejudicaram a minha carreira em toda a cidade. Como está a justiça do céu? Thiago, eu teria que ver seu mapa, tá? E aqui não é o tema da live, tá? A gente está discutindo ciclos planetários e desenvolvimento do ciclo de vida, tá bom? A Flávia, Urano, Netuno e Plutão, yes, né? A Scorpion, esse é o X da minha passagem na Terra, aprender a superar a autossabotagem. Sim, para algumas pessoas é mais forte, mas todos nós temos algum ponto em que a gente se autossabota. E é batata, gente. O ponto em que a gente se autossabota é o ponto em que a gente tem mais poder. A gente tem vergonhinha de olhar para o nosso poder, né? Seria legal até vocês procurarem onde está o Quiron no mapa de vocês, para vocês entenderem qual é esse poder que vocês escondem embaixo dessa negação de si mesmo e trabalhar isso, né? Firmeza, terapeuticamente ou numa auto-observação, né? Super bacana esse movimento. Até para a gente não pegar o bonde andando quando chegar aos 50 anos. E quem já chegou aos 50, evidentemente, tá super em tempo, né? Nada impede que vocês retomem esse movimento e se cuidem a respeito disso, tá? A gente percebeu, então, que nessa ponte entre a idade adulta e a velhice, que é essa idade em que a gente está se transformando, a gente também está se preparando para ser um ser diferente, um ser integral, um ser maior, um ser talvez espiritual, por que não, né? E a velhice, de certa forma, ao que tudo leva a crer, que ela acaba nos empurrando mais para um olhar mais amplo sobre a vida, justamente porque a gente já passou por muita coisa, né? Já está muito careca de saber de algumas coisas e tudo mais. E é aí que os outros dois camaradas que fazem parte dessa live entram aqui no pacote, Netuno e Plutão. Só que esses dois camaradas, ao contrário do Urano e do Quiron, que a gente vê o retorno, o Urano aos 84, né, depois que a gente passa ali pelos 50 anos, vai ter um outro retorno de Saturno, lembrem da última live. Aos 84, aí aos 70 e poucos vai ter um outro retorno de Saturno, e aos 84 vai ter o retorno do Urano. Então, se a gente não desenvolve muito bem essa nossa criatividade amplificada que o Urano traz e que o nosso mapa mostra, onde é que está esse ponto de criatividade amplificada, a gente tende a chegar um retorno de Urano pode ser um choque, né? Se a gente chegar lá, né, ainda por cima, pode ser um choque, pode ser um momento em que de não dar conta, né, de entrar em contato com essa energia que tinha uma expectativa de já estar sendo desenvolvida ali aos 40 e poucos, ela não desabrocha, né, ela não vai para lugar nenhum. E isso gera uma série, evidentemente, está relacionada a todas as crises de envelhecimento e tudo mais. Aí, no meio deste pacote, a gente tem
uma oposição de Netuno. Ah, meu Deus! O Netuno é o camarada que fala da espiritualidade e do nosso inconsciente. Então, onde ele está no nosso mapa é a forma pela qual a gente vê a espiritualidade e o inconsciente. O pessoal da minha geração tem Netuno em Sagitário, então acha que espiritualidade inconsciente é estudar essas coisas para poder entender, né? E está sempre se atualizando e procurando se conectar com isso de alguma forma. O ciclo desse camarada, ele é bem mais longo que o de Urano e o de Quiron, né? Ele dura 164 anos. Porém, né, a gente não vive para ver um ciclo inteiro de Netuno. Então, a humanidade também não sabe muito bem como é que Netuno opera algumas transformações nas nossas vidas. Mas a gente sabe como é a metade do ciclo de Netuno, que acontece aos 82 anos, um pouquinho a conexão. Voltou. A oposição do Netuno, quando o Netuno do céu está batendo de frente com o seu Netuno natal, acontece aos 82 anos. Né? E aí, nessa época, pode rolar começam já umas reflexões sobre morte, morrer, o que vai ser depois disso aqui. Na verdade, a conexão. Estão me vendo? Muito bem. Então, o Netuno, a gente não tem noção, como eu estava dizendo, de como é um ciclo completo. Então, o que a gente pode perceber o que a gente acredita ser espiritualidade e o que a gente tem de espiritualidade real com a gente, né? Então, pode ser uma época bastante conflituosa. E como o Netuno ele fica muito tempo passando no mesmo lugar, é possível que essas reflexões comecem bem antes dos 84, né? Um pouquinho ali perto do segundo retorno de Saturno, do terceiro retorno de Saturno, se a pessoa chegou ali, essas conexões já começam a vir. Nossa Senhora, eu vou morrer, eu preciso me preparar. Algumas pessoas já começam bem antes, né? O pessoal que tem ligações muito fortes com a morte no próprio mapa pensam nisso sempre, né? Mas quem nunca pensou nisso, ali na região dos 76 até os 84, vai começar a entrar com muita força nisso. Naturalmente, é realmente um momento de preparação, ou de pelo menos cogitar que isso vai acontecer um dia. E é interessante, né? É uma coisa que deixa a gente pensando aqui, será que o ser humano está pronto para encarar um ciclo inteiro de Netuno? É uma pergunta aí a se fazer, por conta da qualidade de vida que a gente tem, ou da experiência que a gente tem, ou do quanto um corpo humano pode viver. Será que a gente dá conta de viver 164 anos? Né? O que a gente pode fazer para estudar Netuno é pensar em, né, como a gente faz com os planetões de modo geral, é pensar em ciclos históricos, é olhar em como é que a história dá conta de algumas situações dentro desse espaço de 164 anos, né? E aí a gente pode dar um exemplo bem interessante, né? Já que a gente não tem um exemplo de vida para falar de um ciclo de 164 anos, a gente pode pensar, por exemplo, no que estava acontecendo há 164 anos atrás, né? Hoje nós estamos com um Netuno em Peixes no céu, e há 164 anos atrás a gente estava no finalzinho do século XIX. E que características que o final do século XIX e esse século XXI têm em comum? Eles têm em comum o fato de ter um direcionamento muito forte para questões espirituais, né? Na segunda metade do século XIX, cara, apareceu de tudo um pouco. Apareceu o espiritismo do Allan Kardec, apareceu a Blavatsky, a teosofia, as mesas girantes lá, que eram modinha na Europa. Apareceu uma porrada de coisa com esse conteúdo naquela época. E hoje, o que é que está acontecendo? Uma porrada de opções, principalmente com a internet aí funcionando como meio de divulgação, uma porção de opções de estudo e de experiências espirituais fora das religiões também, como essas filosofias também eram, né?
além das várias técnicas de cura que estão aí disponíveis, a gente tem a astrologia ganhando uma outra roupagem, os oráculos ganhando uma outra roupagem, muito apoio da psicologia, como já vinha rolando aí desde o século XX, né? Então olha que bonitinho, né? A gente, há 164 anos atrás, a gente estava começando a ver a espiritualidade de uma forma diferente do que a religião dizia, né? Que era o que estava acontecendo naquela época, e hoje também, né? Embora a gente ainda tenha um pé muito forte nas questões religiosas, esse tema do ter uma espiritualidade autônoma está muito forte hoje. Ai, que fofo, né? Isso vai voltar daqui a 164 anos, né? Como é que a gente pode encontrar caminhos aí bem pessoais e bem legais de crescimento espiritual sem a gente ficar recebendo dogma na cabeça, que a gente pode ter uma real experiência espiritual. Nossa, até me arrepio, né? Falar isso é lindo, né? É lindo e é real, né? Legal, né? Esse Netuno, né? Será que um dia a gente vai ter, né, força vital nesse corpo físico para a gente experimentar um ciclo desses inteiro? Não sabemos, né? Só o tempo dirá, né? Muito bem, falta falar ainda de um último camaradinha, que é Plutão. Ele foi descoberto no começo do século XX, inclusive em 2030 vai fazer 100 anos da descoberta do Plutão, né? Faz pouquíssimo tempo que a gente conhece Plutão, faz pouquíssimo tempo que os astrólogos têm contato com a energia plutoniana, né? E Plutão é a retroescavadeira, né? Ele desce lá nas profundezas e busca alguma coisa, desenterra para a gente poder entrar em contato com aquilo. Pode ser dinheiro, porque Plutão é um significador de dinheiro, sim. Dinheiro que a gente tem que descobrir, que a gente tem que ir na profundeza para descobrir, mas recursos naturais na profundeza da Terra. A morte também é um assunto plutoniano e também as grandes transformações e reciclagens. Então, naturalmente, os ciclos plutonianos falam de grandes transformações e reciclagens, né? Sim, sem dúvida. Porém, nós, seres humanos, não conseguimos acompanhar um ciclo inteiro de Plutão também, né? Se o do Netuno a gente já não conseguiu, o do Plutão muito menos. O ciclo do Plutão dura 248 anos. A gente não vê nem a oposição de Plutão, que é quando o Plutão entra na metade, ele fica batendo de frente com o nosso Plutão natal. A gente não vê, a gente não vive o suficiente para ver isso. A gente vê algumas passagens do Plutão ao longo da nossa vida. Puxa vida, né? Que tenso, que dramático. É nessas horas, né, que quando a gente vê esses ciclos longos dos planetões, eu fico pensando que é quando a gente percebe como o ser humano ainda é pequenininho, né? Como ele é insignificante dentro desse plano da natureza. Como, puxa vida, tem um planeta que mexe com a minha vida, que poderia ter um ciclo de quase 300 anos e eu não vou experimentar todo esse ciclo transformador. Não vai. Não vai. É isso mesmo. E tudo bem, a natureza tem os ciclos dela rolando além dos seres humanos, né? Fora dos seres humanos. Está tudo certo. Quem sabe um dia nós iremos viver para poder experimentar esses ciclos de forma completa. Com o Plutão, evidentemente, tudo que a gente pode fazer é experimentar esse estudo dos ciclos históricos por tabela também, né? Já que a gente não vai ver nem a metade do caminho, né? A gente só consegue perceber as transformações profundas que ele faz dessa forma, né? Pela história. E há 248 anos atrás, 1820, final do século XIX, do século XVIII, o que estava rolando, gente? A única coisa que me vem à cabeça grandão é Revolução Francesa, né? Em que o Plutão provavelmente estava numa posição, ou estava em Capricórnio ou em Aquário, né? Nessa época, mas de qualquer forma no finalzinho ali de Capricórnio, no começo de Aquário, movimentando uma questão de estrutura social, né? Que é o que também está acontecendo agora em certa medida, né? As redes sociais estão fazendo com que todo mundo tenha voz, né?
E o que a Revolução Francesa trouxe muito foi essa possibilidade de não só quem tinha privilégios ter voz, né? Evidentemente estou falando de Revolução Francesa porque é um evento que tem um impacto muito forte na nossa cultura, né? Na nossa formação ocidental. Pode ter N outros temas aí do ponto de vista nacional ou de outras regiões do mundo, mas a Revolução Francesa é muito característica para mim, né? Da pegada do que estava rolando aí há 248 anos atrás, né? E era uma necessidade também de ter voz, né, que estava rolando naquela época. E o Plutão falando, vocês que não têm voz, venham para cima, venham se manifestar, venham falar, venham dar as caras para bater, né, venham dizer o que vocês, né, venham mostrar que vocês são parte integrante da sociedade, vamos desestruturar essa sociedade para montar uma nova. E essa realmente era a proposta. Tanto é que o regime absolutista caiu para ser montada uma nova estrutura social ali. Tudo bem que depois o Napoleão deitou e rolou em cima e, de certa forma, centralizou todo o poder nele de novo, como se fosse um monarca absoluto, mas isso é uma outra história. O fato é que houve realmente uma reestruturação social que impactou, inclusive, na percepção espiritual das pessoas, né? Que se cultivava a razão, não podia ficar muito pegado na igreja e no espiritual, porque a igreja e o espiritual estavam tiranizando as pessoas, né? Claro, num uso muito torto, muito errado, mas era isso que estava acontecendo. E se basear apenas na razão. Aí, o que foi muito engraçado nessa época foi que aconteceu tudo isso, e aí depois veio um Netuno em Peixes para puxar a espiritualidade, uma espiritualidade mais raiz, né? Menos dogmática, aí no final do século XIX, né? Muito, muito legal olhar como a história conversa muito bacaninha, né? Com esses ciclos planetários de fato, né? Muito bom. E hoje a gente está vendo esses dois conversando juntos, né? Esse Plutão no final de Capricórnio, começo de Aquário, conversando com esse Netuno em Peixes, mas pertinho um do outro, não longe, né? Não com um intervalo de muito tempo. E o que a gente está observando agora é justamente também essa desestruturação social, esse questionamento constante de fórmulas sociais aí. Agora todo mundo tem voz realmente, né? Por conta da internet você pode falar qualquer bobagem, né? Que você tem microfone, né? E isso está causando também, de novo, um questionamento de privilégios e de uma série de questões da nossa sociedade atual, né? Principalmente os desprivilegiados estão com algumas oportunidades aí de romper com uma série de privilégios dos outros, né? Que os outros empurravam e tudo mais. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui. A Scorpion. Seremos mais completos, mais cientes de nós mesmos. Sim, Scorpion, né? Quando a gente percebe esses ciclos atuando na gente a longo prazo, né? A gente está em desenvolvimento, né? Não em decréscimo, não em queda, né? Oi, Ana chegou, ela disse que tem Quirón em Áries. Olha que interessante, gente. A Ana tem Quirón em Áries, portanto, ela está provavelmente chegando aos 50 anos, se já não chegou. O que isso quer dizer? Ela vai entrar justamente, porque o nosso Quirón no céu está em Áries agora, né? Então, ela está fechando um ciclo, é um exemplo prático, né? Então, ela está em contato com essa grande... com esse grande talento que ela tem, esse grande potencial que, na verdade, ela esconde embaixo de umas camadas de autossabotagem, né? Ela está em contato com essa dor agora, nesse momento. Uau! Né? É verdade. A Flávia, meu Urano está em Capricórnio. Isso seria muito terra? Dificuldade de desvencilhar de coisas antigas. O seu Urano em Capricórnio, Flávia, realmente, ele é muito terra. E ele dá esse seu poder criativo muito profundo com relação a questões do elemento terra também, tá? Você pode talvez ter essa dificuldade de desvencilhar de coisas antigas por ter muita terra no teu mapa, porque eu acho que se você for da geração que eu estou pensando, você também tem Netuno em Capricórnio, se eu não me engano,
Então já é bastante terra ali, né, para conversar no pacote. E esse Urano em Capricórnio está conversando com esse Urano do céu e com esses Capricórnios outros pra caramba, amiga. Demais, 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 demais. Então, essa dificuldade de se desvencilhar de coisas antigas está muito mais forte que o normal realmente para você. Mas você deveria usar esse poder criativo do seu Urano, que conversando com o Urano em Touro do céu pode te trazer algumas soluções bem interessantes, de repente, para dispor dessas coisas de uma forma mais bacana para você, tá? Uma dica. A Tayana, Nath, amei minha Revolução Solar, já assisti 2 vezes. Ai, que bom, querida, gratidão, que bom que você já ouviu. A Tayana fez a Revolução Solar dela comigo essa semana. Que bom, querida, que bom. Fico muito feliz de saber que eu fui contribuição para você. Ótimo. A Nishi, eu tenho Quiron em Câncer e Marte em Câncer. Então, Nishi, o Quiron em Câncer, o seu Quiron em Câncer, você deve ter nascido aí no começo dos 90, se eu não me engano. Esse Quiron em Câncer, ele tá brigando com esse Quiron do céu aí, hein? Então, você normalmente já traz a sua grande dificuldade e o seu grande potencial estão nessa coisa do cuidar de alguém, né, do tomar conta de alguém, do cuidar de alguém, do ter cuidado, carinho, sensibilidade e tudo mais. E o Quiron do céu falando, escuta, você não vai ser você não, como se ele estivesse te cobrando para não ficar muito dependendo de fazer alguma coisa para os outros para se sentir útil, para ser um pouquinho mais, entre aspas, egoísta, né? É uma quadratura, né? Um primeiro movimento aí do Quiron, do Quiron do céu com relação ao seu Quiron natal. E esse Marte em Câncer, brigando com o Marte do céu, hein, amiga? É duplo movimento Cancerares aí, uma dupla briga aí, tá? Muita dúvida aí entre sensibilidade e ir para as cabeças, né? É um pouco isso que eu tô sentindo, tá muito forte isso para você, muito, muito curioso, né? Tome cuidado para não sentir um peso, para não tornar isso um peso, tá bom? Separar um tempinho para você e não querer cuidar tanto dos outros é bom também, tá bom? A Scorpion, Nath, você vê essas filosofias que surgem vez ou outra como uma tentativa dos seres superiores de nos iluminarem aqui na Terra? Em alguns casos, sim, né? Algumas pessoas acreditam até que vem como até Jesus Cristo, né? O próprio veio também, acho. Minha humilde opinião é de que também veio com essa pegada, né? E se a gente for pensar em termos desses ciclos, né? Desses ciclos planetários, esse Netuno em Peixes, eu acho que ele sinaliza um pouco dessa coisa meio missionária, né? Que nem a gente falou. A gente agora está dentro de um momento muito espiritual, né? ou que tem um acesso muito grande à espiritualidade, como tinha na segunda metade do século XIX, né? Em que haviam alguns missionários aí trazendo algumas informações. E a título de curiosidade, quando Jesus Cristo nasceu, tinha uma cacetada de planeta em Peixes. Na verdade, eu acho... na verdade, eu concordo muito com o Ramatiz, né? O Ramatiz diz que Jesus não nasceu no ano 0. Ele nasceu num ano em que tinha uma conjunção entre Marte, Júpiter e Saturno em Peixes. Isso aconteceu em 6 a.C. E para mim faz muito sentido, né? Porque é uma coisa que tem a ver, né, com trazer a humanidade para um estado superior de consciência, né? Super acho, sim, tá? Mas também é importante a gente ter aquele olhar crítico, né? Nem tudo que se apresenta como muito fofinho necessariamente vai levar a gente à evolução, como algo que aparentemente também não parece que vai nos levar para frente, leva, né? Sempre legal a gente ficar sempre com o nosso saber, né, com relação a isso. Oi, Elza, você tem uma ventoinha ligada? Tá um barulho estranho. É chuva e acho que também pode ser o meu computador também, que tá aqui pertinho. Eu não sei como que eu faço para tirar ele. Tirar aqui agora? Já sei. Depois me falem se diminuir um pouquinho, tá?
A Ana tem Netuno em Sagitário na casa 10. Uau, Ana, que Netuno bonito, hein? De casa 10. É como a gente estava falando, né? Uma marca geracional esse Netuno em Sagitário. Como todo Netuno, né? Fica 12, 15 anos num signo. E esse Netuno em Sagitário, ele tá te convidando um pouco para uma, né, ainda mais de casa 10, né? Os ciclos, as briguinhas do Netuno do céu e as conversinhas do Netuno do céu com o seu Netuno vão dizer até onde a sua espiritualidade está se movendo. Agora está num momento de conflito esse teu ciclo, né? Porque o Netuno do céu está em Peixes, que é um signo que, né, briga com Sagitário, então você pode estar aí experimentando um convite a se jogar mais na espiritualidade ao invés de ficar elucubrando e estudando muito. É um conflito que a nossa geração toda está passando, aliás, né? Mas fica tranquila, talvez equilibrar um pouco a coisa do saber com a experiência espiritual, né? É um pouco esse o convite que está sendo feito. Ah, Elza, já sei, deve ser a torre do PCE. Obrigada pelo toque, eu não estava percebendo esse barulho, Elza. A Flávia, Netuno e Urano em Caprica. Eu acho, tem algumas pessoas que têm Urano em Capricórnio que têm Netuno em Capricórnio também. Não sei se é teu caso, mas se for, amiga, é muita terra mesmo, né? E aí você tem que trabalhar o segurar e o soltar, né? A Scorpion, ter essa consciência faz nossos problemas entrarem numa perspectiva completamente diferente. Sim, agora, qual era a minha intenção com esse papo sobre ciclos, Scorpion? Era justamente a gente poder entender que nessa trajetória que a gente tem aqui na Terra, não existe pico, né? As pessoas têm uma mania de achar que a nossa vida tem um pico, ou que ela é boa só no momento, ou que o melhor já passou, quando na verdade ela é uma ascendente, né? A gente está sempre em desenvolvimento de alguma coisa, até que chega a hora que não tem mais nada o que fazer aqui, né? Porque já aprendeu o que tinha que aprender, aí tudo bem. Mas quando a gente tem esse conhecimento, fica muito incômodo a gente ficar pensando em termos de agora eu tenho tantos anos, eu não posso fazer tal coisa. Claro que pode, você pode fazer com uma perspectiva diferenciada, por que não? Você pode também planejar a sua vida depois de determinada idade, tendo conhecimento desse ciclo. Você sabe que entre os 38 e 44 vai ter uma mudança muito forte. E olha, eu vou falar pela experiência de atendimento mesmo, né? Jurisprudência de astrologia. Toda vez que eu atendo alguém com mais de 50, batata. Pessoa quando tinha entre 38 e 44. Separou, perdeu alguém que era referência na vida dela, ou então mudou radicalmente de profissão por N motivos, ou então passou por um problema de saúde muito forte porque a energia que estava tentando, essa energia criativa muito potente que estava entrando no corpo dela não conseguia passar de determinado chakra ou de determinado ponto que a pessoa tinha bloqueado, né? Então a gente já sabe que essa época é uma época de transformação e a gente já pode se preparar para isso, né? E aos 50 a gente tem que se preparar para olhar para essa grande dor. Aos 58, novo retorno de Saturno, o que a gente está concretizando na Terra? 70 e pouquinhos, novo retorno de Saturno. 82, oposição de Netuno. Espiritualidade no confronto, choque total, né? Relacionado com a noção de espiritualidade que se tem, a proximidade da morte. 84, o retorno de Urano, aquela energia precisa ter criado todo aquele... ter criado aquela idealização que surgiu aos 38, 44, né? A gente começa a ver a nossa vida como um desenvolvimento de um projeto, né? Muito legal a gente também ter essa noção, para a gente não achar que a nossa vida acabou porque a gente tem determinada idade ou que a gente está muito velho. A gente pode estar pronto para fazer coisas muito diferenciadas que ninguém fez até agora,
né? Acho que a gente vai descobrir como fazer isso, né? Com tanto acesso a tantas terapias diferenciadas e a tanta informação, a gente vai começar a descobrir esses potenciais aí. Acredito, espero, né? Espero que a humanidade faça esse movimento, né, nos próximos anos. Ana Paula tem Urano e Plutão em Libra. Uma duplinha interessante em Libra, né? Os relacionamentos da Ana Paula são todos muito diferentões. E o Urano do céu hoje está em Touro, né? Não está assim muito conversando. Eu acho que a pior parte da Ana foi quando o Urano estava em Áries, né? Até uns 2 anos atrás, desde 2011 até 2018, né? Essa época foi tensa, hein, amiga? Deve ter sido cabuloso, né? A oposição de Urano por si mesma já trouxe essa transformação, né? E aí veio, e o Plutão estava ali perto também, batendo de frente com o Urano do céu. Eita nós, hein? Deve ter sido um reposicionamento, assim, em termos de relacionamento e de como você vê o outro, que deve ter sido uma porrada, né? E olha que legal, você já passou pela fase, né, de se conectar com a sua energia criativa, agora é botar ela para trabalhar, né, com essa energia criativa superior, que o pessoal costuma chamar de Kundalini, né, você já está em contato com ela, vamos desenvolver essa energia e botar ela para trabalhar em prol de um ideal muito bacana, né? Aí para quando você chegar aos 84, você fala, nossa, olha o que eu construí. Tudo isso que eu construí até agora, que sensacional, né? E ver no mundo, né, o que você criou a partir dessa energia tão incrível, né, de diferente no mundo, de original, né? A Rosa entrou. Oi, Rosa, tudo bem? A Camila, Urano em Sagitário, Plutão em Libra. Urano em Sagitário é um ano bem doidão, né? Porque ele gosta de todo conhecimento diferentoso que ele pode abraçar. Ele não está conversando com o Urano do céu agora. Eu acho que para você, Camila, o negócio vai começar, a chapa vai começar a esquentar em 2024, é isso? A partir de 2024, aí vai chegar revolução de Urano, e aí você vai... oposição de Urano, quero dizer, e aí você vai entrar nesse momento de se conectar com o desabrochar dessa energia criativa muito forte, que no teu caso é muito ligado ao conhecimento, ao saber, à cultura, né, a uma visão expansiva e aberta de mundo, tá? E esse Plutão em Libra, a mesma coisa que eu tinha falado antes para Ana, né? Com a questão daquele Urano em Áries ali, meu Deus do céu, né? E uma coisa que eu esqueci de falar para Ana e falo agora para Camila também. O Plutão do céu tá em Capricórnio, brigando com este Plutão em Libra de vocês, meninas. O meu também, inclusive. O que isso significa? Eu acho que para todas nós, eu acho que o pior disso já passou. Quer dizer, a Camila não sei, mas para mim e para Ana com certeza já passou o pior. A nossa energia, o jeito pelo qual a gente conduz transformações está em choque, né? Tá brigando, estão com energias conflitantes. Então, normalmente a gente faz grandes transformações a partir, né? Esse pessoal do Plutão em Libra faz grandes transformações a partir da conexão em relacionamentos com outras pessoas. São os relacionamentos que transformam essas pessoas. E aí o Plutão do céu tá falando que, bem, não adianta você ficar esperando os outros te trazerem as transformações ou você transformar o outro para ele te transformar, ficar dependendo dessa relação para criar grandes transformações na sua vida. Arruma a base da sua vida, organiza a base da tua vida, sozinha mesmo. Aí se o outro quiser aparecer para ajudar, muito bem, não tem problema, né? Mas talvez você tenha que ficar um pouco sozinha para fazer essa reorganização, tá? O que no fundo o nosso Plutão em Libra não gostaria, mas enfim, é o que tem para hoje, né? A Nish, Quiron Câncer, Marte em Câncer, né? Que eu já tinha comentado, e Netuno em Capricórnio. Caraca, esse Netuno em Capricórnio, com esses Capricórnios, alguém tinha falado que tinha Urano em Capricórnio, não lembro quem foi.
Mas esse pessoal que da segunda metade dos anos 80, né, que eu acho que tem essa configuração, Netuno em Capricórnio, Urano em Capricórnio, esse pessoal tá assim, o Urano em Capricórnio, beleza, joinha, o Netuno também, né? Vocês estão num momento de exploração espiritual muito interessante, porque é como se vocês têm uma necessidade muito grande de pertencer a uma ordem, sabe? Ou de estar inserido num sistema ou numa estrutura para se sentir, para encontrar espiritualidade. Ou então se põe em muitos desafios, então é muito difícil acessar a espiritualidade por causa desse Capricórnio, né? E isso está mais forte ainda porque tem muita coisa em Capricórnio. Mas ok, né? A espiritualidade está sendo muito desafiada, mas o Netuno do céu em Peixes conversa muito bem com esse Netuno em Capricórnio, dizendo assim, olha, você pode encontrar essas estruturas aí que você acha que vão te elevar, mas não dependa tanto delas, né? Procura também a conexão com o seu eu superior aí para você também crescer, né? É como eu falei para o pessoal do Plutão em Libra, ficar dependendo dos outros para crescer é meio pauleira, né? Dá pra gente fazer alguns movimentos sozinhos também, né? Lembrando que isso tudo são marcas geracionais, né? Muita gente, pessoal da nossa idade todo tem a mesma estrutura de planetão que a gente tem. A Nisha, exatamente, Nath, bem isso. Ah, que legal. Que luta para achar espaço para cuidar de mim, amiga, pelo amor de Deus. Acha esse espaço, tá? Acha esse espaço, porque senão vai ser muito sofrido, né? Emocionalmente, principalmente. Ah, que bom, meninas, que vocês sentiram que melhorou. Ah, que bom que vocês me avisaram também, tá? A Renata é de outubro de 69, provavelmente Urano e Plutão em Libra também, e Netuno em Escorpião. Netuno em Escorpião já? Ou já é Netuno em Sagitário? Não sei, Renata. Mas aquilo que eu falei que eu tinha falado para Ana lá atrás sobre a questão do Urano em Áries, né, que bagunçou muito a vida de quem tem esse Urano em Libra, né, em termos de relacionamentos para vocês, nossa senhora, eu acho que entre 2011 e 2018 foi só paulada, né, foi só porrada. E agora a coisa entrou um pouquinho num alívio, né? Mas nossa, se é libriana, tem provavelmente Urano em Libra e Plutão em Libra, haja Libra, né? Haja relacionamento, meu Deus do céu! Né? Você tem uma estrutura muito focada em relacionamento, né? E esse Marte em Áries aí deve tá puxando até os teus bofs para fora aí, né? Pedindo muita atenção, o outro pedindo muita atenção ou ficando muito bravinho, muito nervosinho por pouca coisa, né? Tem que ter um pouco de cuidado com relacionamentos para não se deixar tiranizar, tá, Renata? Cuidado. A Flávia, qual o vídeo da Revolução Solar? Então, a gente falou da Revolução Solar acho que é um mês atrás, foi no primeiro vídeo sobre os ciclos, né? Faz uns 4, nós estamos na quarta semana em que a gente fala de ciclos, faz 4 semanas, tá? Não vou lembrar a data certinho, Flávia, mas tá no nosso IGTV, no nosso YouTube também, tá bom? A Scorpion, louca pra fazer meu mapa com você, demorou, amiga, só chamar nós aí. Olha a Ana falando, ó, que a transformação dela, provavelmente ela está falando da oposição de Urano entre os 38 e 44, foi uma revolução fênix, é isso mesmo, Ana. E quando a gente está disposto a se transformar nessa idade, é aí que a gente realmente entra num propósito de vida mais elevado. Se a gente fica querendo manter as coisas que não dão certo, não dá certo, né? E a gente não acessa todo o nosso potencial, né? E agora você está se preparando para mais um movimento, né? Com o retorno de Quiron que está chegando aí, tá bom? Oi, Tatiana, boa noite. Renata, eu não sei como é o meu. Eu dei alguns palpites, tá, Renata, de acordo com a tua data de nascimento. Se eu não estou enganada, é aquela configuração que eu te falei. Só o Netuno que eu estou em dúvida, que eu não sei se já era Sagitário ou ainda era Escorpião, tá?
A Camila, eu tô tentando arrumar as bases. É bem isso mesmo, amiga. Arrumar as bases um dia de cada vez, com muito amor, carinho e paciência, né? A Ana, Nath, eu só tenho gratidão, estou ótima depois da nossa terapia. Ai, que demais! A Ana fez uma sessão comigo. Ai, que lindo, querida. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão mesmo pela confiança. Muita honra em te atender, querida. Vamos achar nosso pote de ouro. Vamos sim. Tatiana, Urano em Libra e Netuno em Escorpião. Pro Urano em Libra, eu repito aquilo que eu falei para as meninas, né? Que tem o que tinha o Urano em Libra e o Plutão em Libra, né? 2011 até 2018, né? Foi tenso. Agora, Urano tá em Touro, não tá conversando com o Urano do céu, não tem nenhum movimento assim especialmente relevante, né? Menos mal que Touro também é venusiano, né? Como Libra, então é uma energia que você entende, mas entende de um outro jeito. Agora, esse Netuno em Escorpião, ele deve estar passando um perrengue com esse Urano em Touro, hein? Porque a tua espiritualidade é profunda, se joga de cabeça, né? Você, inclusive inconsciente, sonhos, esse tipo de coisa para você é, né? Você se agarra nisso e se joga com muita profundidade. O Urano em Touro falando, filha, você tem que botar uma âncora aqui na vida, né? Acho que o Urano em Touro está pedindo para você ancorar um pouco aqui na real, né? Nesse mundo concreto, para você ter resultados mais bacanas, mais eficientes daquilo que você está fazendo. Não sei, estou jogando aí para você pensar, tá? Flávia, obrigada, Nath. De nada, querida. Amara, eu preciso fazer meu mapa urgente contigo. Quanta coisa! Demorou, Mara. Só chama nós aí no inbox. Tatiana, terapia é tudo, sim. Gente, eu sou suspeita para falar porque eu sou terapeuta, mas e eu faço terapia para mim, né? Terapia é meio caminho andado para não só para você se descobrir, né? Mas para você perceber que você pode muito mais, né? Sempre. Enfim, e o quanto a gente não tem consciência, né? Do potencial que a gente tem, não é mesmo? É isso mesmo, galera. Tá acabando o nosso tempo aqui, então vou precisar, infelizmente, desligar, né? O Insta limita aqui a 1 hora, mas eu agradeço demais a todo mundo que passou aqui hoje. A gente fechou o nosso ciclo aqui, né? Nossos papos sobre ciclos planetários, mas eu vou dar uma olhada nas outras sugestões que vocês fizeram para ver qual será o tema da nossa live temática na semana que vem, tá bom? Vocês não perdem por esperar. Prometo que vai ser alguma coisa legal, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. Precisando de alguma coisa, manda mensagem, estamos aí à disposição. E até a próxima live. Com fé em Deus e pé na tábua. Um beijão, gente. Tchau, tchau.